Pronto, alô. Bom, dando início agora à 20ª reunião da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Leitura da ata da reunião anterior, por favor. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da 19ª reunião ordinária. Aos 31 dias do mês de outubro de 2019, às 13h20, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal os membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, os vereadores Rodrigo Sampaio Melo, Fabrício Oliveira Machado, José Vladimir dos Santos e Renato Nascimento de Moraes. A assessora técnica de comissão, Regiane Goulart dos Santos, assessorou a reunião. Participaram da reunião os seguintes convidados: senhores Eduardo Borges Morhalen e Alexandre Costa Lopes, representantes da CDL. Senhor Alexandre Magnus Raponi, da PMI, e a senhora Viviane Alves, diretora do Departamento de Projetos da PMI. Havendo número regimental, o senhor presidente deu início à reunião, solicitou a leitura da ata da 18ª reunião ordinária, a qual foi aprovada pelos vereadores Rodrigo Melo, Renato Moraes e Fabrício Machado. Em seguida, o vereador Fabrício relatou a necessidade da fiscalização das fiações dos postos de energia, onde juntamente são feitos pontos de internet e fibra ótica, com instalações mal feitas, acontecendo assim acidentes. Em discussão e votação, a comissão decidiu convidar para a próxima reunião representantes da CEMIG, outras empresas que fazem uso das instalações dos postes e a Secretaria do Governo, que são responsáveis por essas instalações, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, foi lido e colocado em discussão e votação o parecer do relator ao projeto de lei número 4395, que dispõe sobre a regulamentação da prestação do serviço de transporte individual privado de passageiros, baseado em tecnologia de comunicação digital e das outras providências, da autoria dos vereadores Renato Moraes e Rodrigo Melo, sendo aprovado pelos vereadores José Vladimir dos Santos e Fabrício Machado. Em seguida, foi colocado em discussão as propostas às emendas do projeto de lei número 4359, de 2019, que disciplina o parcelamento, a ocupação e o uso do solo no município de Itajubá, de autoria do prefeito municipal. O vereador José Vladimir dos Santos estava ausente. O senhor Alexandre Magno Raponi apresentou emendas aos referidos projetos, visando ajustar e compatibilizar com o projeto de lei número 4358, que aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento entregado do município. O senhor Eduardo Borges Morhalen, representante da CDL, apresentou sugestões que visam agregar e estimular o ciclo do ramo imobiliário, verificando que este é um mercado sólido, crescente e que coopera para o desenvolvimento da cidade. Após ampla discussão, tendo em vista a complexidade dos assuntos, ficou pré-agendado para o dia 7 de novembro, mais uma reunião dessa comissão com os técnicos da PMI e os representantes da CDL. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente em exercício deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. Sala das Sessões JSK, em 31 de outubro de 2019. Rodrigo Sampaio Melo, Renato Nascimento de Moraes, José Vladimir dos Santos, Fabrício Oliveira Machado, membros dessa comissão. Obrigado, Regiane. A ata está em discussão. Eu tenho 3 observações. Logo no início, Regiane, onde falou que ficou decidido que nós convidaríamos os representantes da CEMIG para a próxima reunião, colocar para uma próxima reunião, né? Porque tudo bem. Hoje continua o assunto, provavelmente não encerraremos hoje também. A outra questão é, você fala que o Raponi apresentou emendas. Embora o Raponi esteja aqui com uma certa frequência, ele ainda não é vereador. Então, eu sugiro que nós coloquemos também que o Raponi apresentou sugestões de emendas, assim como o Eduardo. Aqui já estamos confundindo o Raponi como vereador, né, Raponi? E no final você falou presidente em exercício, mas quem encerrou a reunião fui eu. Então eu sou presidente da comissão mesmo. Não é presidente em exercício não, tá bem? Eu não saí antes do final não. Tá bom? Mais alguma observação? Não? A ata está em votação. Quem concorda permanece como está. A ata aprovada pelos membros presentes. Bom, vamos começar hoje então. A apresentação de vocês está no ponto? Tá.
Não, nós vamos continuar a reunião da semana passada. Só relembrando, e para quem está nos acompanhando, na reunião da semana passada, nós discutimos as sugestões que a Prefeitura trouxe, né, que podem se tornar emendas ao projeto de lei 4359, que trata da lei de parcelamento de ocupação e uso do solo. Nós analisamos todas as sugestões que a Prefeitura trouxe e depois passamos para as sugestões que os representantes da CDL trouxeram. E nós paramos no artigo 60. 69, então o último que houve alteração foi o do 60. Então eu vou pedir para que a comunicação coloque na tela a apresentação da CDL a partir do artigo 69. Isso, pronto. Então a gente continua daí. É esse mesmo. Bem, Eduardo, fica à disposição. Como é que está escrito no artigo 69? O projeto de parcelamento de solo do município deve atender a seguintes critérios. Lote de 250 metros, isso já foi, a Prefeitura falou que já foi vista. Testada mínima de 10 metros para urbano e 20 metros para rural. Aí está falando alguma coisa do parcelamento na zona de expansão urbana e da taxa de permeabilidade do solo. Tá? Quais são os problemas, pelo menos para mim? Para mim, zona rural não é parcelável. Não sei. Eu posso fazer lote em zona rural? Não, essa daí já está até constando na proposta de emenda, até já foi justificado sobre isso. Essa hora eu perdi, então. E a segunda sugestão é que a taxa de permeabilidade ela deve depender com o projeto construído do terreno, entendeu? O que acontece? Um terreno com uma declividade muito alta, a taxa de permeabilidade tem que ser maior porque a água corre mais rápido nesse terreno. Só que se eu tenho um terreno com uma declividade, se eu tenho uma área construída que eu faço em patamares, eu acredito que a declividade pode ser menor porque a permeabilidade do solo é maior. Concorda com o que eu falei? Mais ou menos. Não foi elaborado em função de patamares, e sim em linhas gerais do próprio terreno. Sim, então, a sugestão é que ela tem que a permeabilidade, por exemplo, eu tenho uma área de permeável. Se ela for plana, ela tem um coeficiente de permeabilidade maior do que uma área inclinada. A sugestão era colocar alguma coisa nesse sentido, entendeu? Na área inclinada é 1:1, na área plana é 2:1, por exemplo, na taxa de permeabilidade, entendeu? Ficou claro, mas também não faz muito sentido, Eduardo, porque o mesmo que vai absorver lá em cima e que seja inclinado, que vai escoer, vai alagar embaixo. Então, o que eu estou querendo falar é para colocar um fator de... A gente trabalhou, aliás, a proposta que até a Fundação fez e do estudo que foi feito foi de linhas gerais, Entendi. E não generalizar para poder não ficar criando... Regra sobre regra. Regra sobre regra. Entendi, tá bom. Porque senão a gente começa a dissecar muito. Tá. Eu vou só pedir para o pessoal da comunicação voltar um slide. Isso. Onde está a questão da zona rural? É no inciso 2. O inciso B, a letra O B. inciso 2, a linha B. Linha B. E a proposta feita pela Prefeitura, ela já alterava o inciso 2 já, Entendi. tá? Do artigo 69. Deixa eu só, até a respeito disso, a proposta da Prefeitura é para retirar a zona rural, mas o ZEU não entra como zona rural, né? Não, o ZEU permanece. Não, o ZEU permanece como, parcelando. ZEU Não, permanece porque é zona de expansão urbana. Não, são áreas de possíveis crescimentos do município. Não, é só questão disso. A zona rural é a zona rural mesmo constatada no plano. Não entra Isso. como o ZEU, porque o ZEU, quer queira, quer não, ainda entra um pouco de rural no meio. Porque o próprio plano ele tem as manchas dele de definição de onde são passíveis a expansão urbana do município. Então, é diferente de uma área que já é caracterizada como zona rural e que não vai haver a baixa do INCRA. Ok. Porque zona rural, para deixar claro, é INCRA, e quando você vai para a zona de expansão urbana, vai ser uma gleba de qualquer tamanho que vai ser dado a baixa no INCRA para passar por todo o processo de parcelamento do solo. Ok. Bom, próximo.
O próximo é o artigo 64. Pode passar para baixo. 74? Isso. Poderá ser negado o pedido de parcelamento de solo, mesmo em área que se encontra dentro do perímetro urbano, onde for técnica ou economicamente inviável a implantação de infraestrutura básica, serviços públicos, transporte coletivo e equipamentos comunitários. Qual que é o problema que eu vejo? O problema é a delimitação da área urbana, ou a zona de expansão urbana. Imagina um empreendedor, ele vai lá, vê a área, ele não quer falar para ninguém para não divulgar que ele está comercializando aquela área, não gerar especulação. Aí vai lá, compra a área, olhando o mapa, falando que é zona de expansão urbana, chega para fazer o empreendimento, a prefeitura fala, não, aqui não é passível de empreendimento porque não fornece serviço público. Eu entendo o problema que tem áreas que ainda é complexo. Qual que é a sugestão? Reorganizar, fazer um estudo do que é a zona de expansão urbana, com essas viabilidades que tem que ter, e aonde é zona de expansão urbana, o município não poder negar, entendeu? Mas aqui não pode, aqui não é passível economicamente, financeiramente, para a prefeitura ter o bairro. Então transforma em zona de área rural, entendeu? O que não pode é ter uma zona de expansão urbana que a prefeitura nega porque ela não é viável. Aí é zona rural. Esse é o meu ponto de vista. Não, eu entendo, mas nesse artigo específico, ele fala sobre perímetro urbano, ele não fala zona de expansão urbana. Então, é o perímetro como um todo. Por exemplo, existe hoje casos de empreendimentos que querem ser implantados, que possuem todos os requisitos para que tenha um loteamento, mas o sistema viário é extremamente limitante, é uma via local e que vai ser prejudicial para o sistema viário a implantação de uma colocação de 200 lotes. Então, entraria mais ou menos nesses casos, de ver a viabilidade de como vai ser esse crescimento, mesmo que ele tenha as testadas para a via pública, toda a questão de infraestrutura próxima dali, mas a expansão ela vai ser negativa no impacto do bairro. Então, esse artigo ele é muito mais aplicado nesses casos, quando o futuro empreendimento é negativo para a população local. Então, Vivi... Esse é um assunto polêmico. Sim. Né? Entendi o ponto de vista de ambos os lados. O investidor ele precisa ter essa garantia, né, não necessariamente divulgando, e a prefeitura tem a preocupação com o impacto coletivo. Eu acredito que o artigo 74 vai ser um desses que vai entrar em discussão, Eduardo, e vai depender da maioria de plenário. Tá? Se vão entrar com só mais um emendas argumento sobre essa questão. É só transformar essas regiões em zona rural. Que aí a zona rural... Não, mas não é zona de expansão urbana. Ele fala perímetro urbano. É como todos os zoneamentos. Não é específico para expansão urbana. Está prevendo, inclusive, já na zona urbana, já sem ser expansão. Pode haver a negativa. Sim. Entendeu? Aí tem que ser a plenária, porque os dois argumentos são bons. A gente não tem a vivência do parcelamento de solos, mas eu tenho a vivência de comprar um lote e não poder fazer nada nele. Aí isso é ruim também. Bom, vamos lá. Artigo 75. A aprovação do projeto de parcelamento de lotes será ratificada em decreto do Poder Executivo, no prazo de 180 dias, contados da data de publicação do decreto, ratificação da aprovação do projeto de parcelamento, deverá o proprietário dar início ao processo de registro no cartório de registro sob pena de caducidade da aprovação. É vedada a revalidação do projeto de parcelamento de solo. Isso aqui eu acho que vocês já fizeram aparecer. Sim, já retirou o parágrafo 2º já. Gente, desculpa, eu joguei fora a outra folha e imprimi outra nova. Ô, Eduardo, eu saí daqui da reunião passada e entreguei para a Larissa. Eu falei, Larissa, se eu perder isso aqui, a reunião de hoje foi para o saco. É que aí falando, eu lembrei. Então ela guardou isso, porque se eu perder isso aqui, todas as anotações estão aqui. Mas o 75 já foi sugerido pela própria prefeitura. Tá, 75 já foi. O 77. O 77, ele Foi alterou também. o parágrafo 8º. Parágrafo 8º, vamos ver. Nos loteamentos para fins urbanos, com área acima de 4.000 metros, transferência de 15% para o município, para 15% da gleba, no mínimo. Para equipamentos urbanos e comunitários, 5% da gleba para implantação de empreendimentos de produção habitacional de interesse social
o que pega para a gente é isso aqui. Qual que é o primeiro problema? O empreendedor ele está sendo imputado num custo adicional em cima da lei federal de 14%. Porque pela lei federal nós temos que doar para o empreendimento 35%. 15% de áreas, 10% de áreas verdes e área livre, 5% de área institucional e 20% de arruamento. Nessa lei está sendo colocado um 5% adicional, que é para habitação de interesse social. Se o povo já reclama que lote é caro em Itajubá, vai ficar mais caro. No mínimo 14%. Entendeu? Você vai ter que diluir o custo dessa área de habitação de interesse social a mais. Tá? Foi tirado? Não, foi não. O centro foi tirado. Não, aqui Não? não. Ô, gente, Não? Não foi não. Ué? foi não. Do 77, não. Do 77, ele só acrescentou, ele alterou o parágrafo 8º. Anterior, eu acho. Não, é a primeira vez que nós estamos discutindo É. aqui. Pelo menos é o que eu tenho conhecimento. Ah, não, vocês estão confundindo com o comercial. Discutimos isso depois, foi até... porque Isso no... foi. Mas é isso que a gente vê, não foi trazido para cá como proposta de emenda, não. O É que que a- acontece? Os 5% da gleba de implantação de empreendimentos de produção de habitação de interesse social. Aí no parágrafo 1º, para efeito do cálculo da área de transferência, será considerada a área parcelada. Em substituição à transferência da área ao município de que trata o inciso 2, que são 5%, poderá ser admitida a transferência aos cofres públicos do Tesouro do município de valor financeiro equivalente a 5% da área a ser parcelada, cuja aplicação deverá se dar obrigatoriamente em obras de urbanização. Então, ele não precisa implantar. O recurso pode ser depositado no fundo para a implementação dessas obras de urbanização. Tá, mas de certa forma, o 5% continua sendo obrigatório. Continua sendo Sim. obrigatório. Ou na forma de terra ou na forma de recurso. Sim. E o questionamento... O que vocês questionamento fazem- que isso vai aumentar para o empreendedor, no mínimo, 14% de custo a mais. Eu ou lembro- em eu lembro- dinheiro ou em área ou em área. Eu lembro que isso foi levantado na audiência pública mesmo, e que eu deixo com os meus colegas para a gente discutir a permanência ou não do inciso 2º, tá? E fala dos 5% aí. Próximo. A sugestão é diminuir, por exemplo, diminuir para 4%, sendo interessante ter essa habitação de interesse social, é diminuir ela para 4% e as áreas livres diminuir para 8%, que aí o empreendedor, as áreas públicas que serão doadas serão as mesmas, só o fim que vai destinar para coisas diferentes. Ao invés de ser área livre, ser habitação de interesse social. Entendeu? Seria mais ou menos nesse sentido. Não, tem que passar para eles. Não, essa discussão vai vir para nós, porque a prefeitura defende esse ponto, né, de que tem que ter os 5%. Né, os investidores acham que é um exagero. Eu vi muito questionamento desse tipo na audiência pública. Aí vai caber a nós ver se a gente propõe ou não como emenda. Só mais uma... na audiência pública, inclusive a Dani falou na última... Teve uma outra audiência aqui que que a gente falou sobre o plano diretor. A Dani falou que esses 5% não iriam ser transferidos ao município, iam ficar para o empreendedor, para ele fazer habitações, para ele poder vender essas áreas para um viés de habitação de interesse social, mas não transferir para o município isso. Entendeu? Eu lembro de alguma coisa disso, a Dani falando. Não, acho que ela tinha colocado isso, é aquela questão do comércio, né? Não, ela tinha falado na questão de mobilidade mesmo. Não, na verdade, essa daí foi a proposta inicial quando a fundação começou a fazer essa revisão do plano, que a proposta inicial era essa. Mas foi entrada também em questão do que o empreendedor ele tem a liberdade também de escolher o fim do empreendimento que ele está fazendo.
Desde que não entre em conflito com a legislação vigente, ele pode restringir o tipo de habitação que ele vai querer que seja implantado no loteamento, no caso. Aí pode haver algum tipo de conflito. Então, por isso, de dar essa opção ao empreendedor, de reservar para a habitação social dentro do empreendimento, ou se achar que não é viável, que possa gerar algum tipo de conflito para eles, aí fazer essa transferência para o município. Então, assim, sempre vai ter um serviço para a comunidade, seja ele de forma direta ou indireta, através de outros serviços. Só uma pergunta. Então, acho que foi um entendimento errado meu. Então, esse 5% para habitação de interesse social, essa área vai ser do município ou do empreendedor para ele implantar habitações de interesse social? É do empreendedor. A área Se não for destinado à área de interesse social, você opta por não fazer a área de interesse social, você destina esse valor de 5% aos cofres públicos. Tá, eu acho que a gente tem que Pra rever não- como é que foi escrito aqui, porque do jeito que está falando, é que nós vamos ter que transferir essa área para o município. Vamos Não a ver, gente vamos rever explorar. na tela, por favor, o inciso 2, artigo 77. Como é que está o inciso 2? Um slide antes. O Eduardo, não é transferir a área, é o valor da Então, área. essa dúvida que ele está mesmo. Ele O achou que tinha que valor transferir a área. Não, está claro aqui na lei. Aham, O vamos lá. valor da área é depositado para os cofres públicos, mas ele permanece com o direito dos lotes. Aí você não vai, aí o teu lote não vai ser destinado para a habitação de interesse social. Não, mas Vai ser para a finalidade que Não, que foi não da é isso que está escrito ali, implementação. não. não é isso que está escrito. É, no não é artigo. isso que está escrito, não. Lá no parágrafo 2º está lá, ó. Em A intenção é substituição. essa. Não, mas entendi. não foi, realmente tem razão ali. O parágrafo 2º fala, em substituição à transferência de área ao município de que trata o inciso 2, ou seja, o inciso 2 está tratando de transferência de área. Poderá ser admitida a transferência aos cofres do Tesouro do recurso equivalente. Ele está dando duas, então ele eu tô tá falando. dando aliás, duas chances. Ou Transfere a área, transfere a área ou ou transfere o paga dinheiro. pela área. É. E o que dando tinha uma- sido discutido... Está dando uma obrigatoriedade nesse parágrafo. Então, não é isso que você está, a intenção sua. Seria bom agora a gente até debater um pouco a respeito disso, porque realmente Foi uma Além das áreas... foi uma proposta muito socialista mesmo. da fundação. Sim, eu ouvi muito esse termo nas redes sociais na época, inclusive, Então, que foi divulgado. A intenção seria como se fosse a transferência de potencial. Você compra o direito do outro. Seria nesse sentido. é como que a gente poderia alterar aqui. o pra isso aqui? próprio o próprio artigo fala, deixa claro, ó. Voltando ao que nós já havíamos discutido um tempo atrás, se você criar um condomínio de alto padrão, como é que você vai destinar 5% dos lotes para a área de interesse social? Aí você gera um conflito ali, social, muito grande, devido ao que a gente já tem implantado no município, que, independente da localização que foi. Isso aí tem que ser revisto nesse Sim. outro sentido. Não, Não da tranquilamente. obrigatoriedade e não de gerar de novo, porque prejudica. É mesmo. prejuízo para tudo. E o artigo ele é bem claro, né? Desde o início, quando a gente começou a discutir isso, o entendimento que eu até tive e que poderia prevalecer e seria a alteração desse artigo é nesse sentido. Se não há interesse de fazer, ele só transfere o valor para o município. Então, como que nós poderíamos colocar agora, senhor presidente? Sim, só pra- podemos colocar isso aqui como emenda, né? A retirada isso aí a gente analisa e traz as propostas depois. Não, é só pra Se saber, retira o inciso 2, né? Ou se mantém o inciso 2, mas com apenas a questão de transferir o recurso. Eu só não me recordo agora, no corpo de texto do plano diretor, se ainda se manteve um artigo que a gente trabalha hoje que dá o direito ao município de mudar hoje se fala de zoneamento. Com a proposta de revisão do plano vão ser as áreas. Sim. Você alterar as áreas sem que passe por audiência pública em função da implementação de habitação de interesse social. Também não me recordo, não. Então, isso a gente pode aplicar hoje com o plano vigente. Então, só preciso confirmar isso nessa proposta da revisão, que aí reforça o sentido da alteração desse artigo. Então, o que eu deixo aqui é a cargo da comissão, nós aqui, avaliarmos qual o melhor destino para o inciso 2. Só- Mantê-lo
tirá-lo ou retirar a questão da transferência da área, deixar só a transferência de recursos. A gente vai ter que avaliar o que a gente vai apresentar como proposta de emenda, como emenda. Só reforçando, a primeira proposta da CDL é não imputar isso nos custos de lote, porque vai encarecer para todo mundo. Sim, a gente entendeu isso. Tranquilo. Tá, desculpa. Muito obrigado. O artigo 83, teve alguma emenda nele? Qual? O 83? 83. Alterou bastante coisa, o 83. O que é? O problema meu era os prazos, só que já acabou sendo discutido na região. 91. A 91 já foi discutido também. Senhor presidente, é só pela ordem um pouquinho, eu tenho que sair. Quero agradecer, tá? Tudo bem, obrigado, todos Fabrício. aqui. Tem uma reunião às 15 Obrigado. horas. Obrigado. Fala para a Maria Ângela, que já que eu encontro ela. Depois de você sou eu. Nossa, aí. Qual é o próximo? É o 91. 91, artigo 91. O 91 já foi bem esclarecido, ficou fantástico. A única coisa que eu gostaria, se tivesse jeito da prefeitura mudar, é a justificativa. A justificativa não se refere só ao intuito das divisões de herança. Tem resolução de sócios também, por exemplo, entendeu? Eu sou sócio de você no lote, você fica com o seu, eu fico com o meu. Você fica com uma parte, eu fico com uma parte. Não é só... é porque essa justificativa... condomínios, né? Dissolução de condomínio, tem outros casos também. Ah, sim. E, por exemplo, às vezes, isso aconteceu comigo anteontem, acho que até a Vivi participou essa semana. Eu tenho uma gleba grande e eu desmembrei 2 lotinhos da gleba que eles davam para a rua. Do jeito que está aqui, esses 2 lotinhos eu ia ter que pagar 15%. Só que era 15% de 400 metros quadrados. Eu ia ter que dar 60 metros quadrados para a prefeitura, que não ia servir para nada. Talvez colocar alguma referência também aqui, quando a área parcelável for maior do que, por exemplo, 3 mil metros, que aí vai dar 450 metros. Entendeu o que eu quis dizer? Fica de sugestão. A questão do percentual a ser doado, então, dele ter ou uma dimensão mínima de um lote. Exatamente. Da área vigente, sim. Vocês entenderam o que eu quis dizer, não? Sim. A minha dúvida é porque na justificativa cita, né, que nas divisões de heranças isso aqui não está se referindo. Mas onde que isso está claro no texto, Ivi? A justificativa não entra na lei, né? O artigo 91 fala que os desmembramentos de glebas com área acima de 4 mil metros quadrados... É que quando caracteriza os lotes urbanos com dimensão menor a 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados. Aí a justificativa ela está incluindo do porquê a definição do 1.000 metros quadrados. Tá, mas como que faria para incluir essa sua colocação? Colocar que quando a área parcelável for menor do que, por exemplo, menor do que 2 mil metros, que vai dar um lote de 300... quando a área parcelável for menor do que 1.750 metros, por exemplo, eu estou fazendo a conta de cabeça agora, aí vai dar um lote de 220 metros. Aí esse lote interessaria para a prefeitura. A prefeitura pegar um lote de 100 metros quadrados não faz sentido nenhum, entendeu? Colocar um inciso aqui, um parágrafo, quando a área menor, a área parcelável, a área desmembrada for menor do que 2 mil metros, esse artigo não se aplica. Aí você tem que ver o número certinho lá, se é 200 metros quadrados, 250... Sim, eu acho que nesse caso eu poderia até colocar, desde que atinja a dimensão mínima do lote mínimo de acordo com o zoneamento. Aí sim é pertinente. Ah, então pronto. Você consegue fazer essa alteração? Sim. Do 91. Tá. Artigo 92, pode ir.
Fica vedado desmembramento de área urbana quando superior a 40 mil metros quadrados. 2. Resulte em lotes contíguos cuja testada máxima ultrapasse 200 metros. Parágrafo único. Parcelamento de área urbana superior a 40 mil metros é admitido somente através de loteamento. Aqui é a mesma sugestão. É colocar que não é vedado através de partilha, divórcio e herança. E dissolução de condomínio. Colocar aqui também, entendeu? Deixa eu entender. Fica vedado o desmembramento de áreas urbanas quando superior a 40 mil metros quadrados. Resulte em lotes contíguos cuja testada seja maior que 200 metros. Parágrafo único. Parcelamento de área urbana superior a 40 mil metros é admitido somente através de loteamento. Tudo bem. Mas é o mesmo caso do anterior. Imagina que eu tenho uma área de 80 mil metros quadrados ou 50 mil metros quadrados, divorcio da minha esposa. Eu não vou fazer o desmembramento para eu ficar com a minha área e ela com a dela? É que normalmente, quando você tem umas propriedades, por exemplo, grandes como essa, a questão do superior a 40 mil é porque normalmente essas áreas elas estão ainda cadastradas no INCRA. E hoje o mínimo seria, a fração mínima é de 20 mil metros 20 mil, quadrados. sim. Por isso de estar nesse 40. Então, você pode parcelar, normalmente ele é feito direto no INCRA, esses parcelamentos. Aí, quando é inferior, aí sim, aí entraria com valor mínimo, já ia ser transferido como urbano, Tá, joia. que é caso de loteamento. Perfeito. É só adequação. Falta de entendimento. É só. E hoje foi rapidinho. É só lembrando que nós terminamos o primeiro projeto. Projeto. Agora nós vamos entrar no segundo projeto de lei, que é o Código de Obras, né? Bom, dá tempo hoje, começar hoje. Eu achei que nem ia começar ele hoje. Bom, então agora a gente entra com as propostas de emenda ao projeto de lei 114/2018, que é o Código de Obras. As sugestões trazidas pela Prefeitura depois das discussões levantadas na audiência pública. Então, pedir para a comunicação colocar na tela o arquivo da Prefeitura. Não, da Prefeitura. Isso, tem que ser o da Prefeitura. Aí. Se trata do projeto de lei complementar 114/2018, Código de Obras. Eu acho que hoje só vai dar tempo para a gente ver as da Prefeitura. Vocês têm muita observação desse também, não? Eu acho que vai dar tempo para a gente olhar, analisar da Prefeitura, que é bastante aqui. Valeu. Vamos? Vamos. Vereador Raponi. Boa tarde, caros colegas. Vamos lá, seguimento às emendas ao Código de Obra. Acrescenta o parágrafo 3º do artigo 4 do projeto de lei complementar número 114 de 2018 com a seguinte redação. Artigo 4, parágrafo 3º. Entende-se por falha técnica a falha assim definida pelas leis e normas reguladoras do exercício da profissão do responsável técnico pela obra, isto é, das profissões de engenharia, arquitetura e ou urbanismo, sendo que, na ausência dessa definição pela lei, será considerada falha técnica a falha assim considerada pelo respectivo órgão regulador e fiscalizador da profissão, no caso, pelo CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, ou pela CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Justificativa, faz-se necessário o estabelecimento de parâmetros de análise sobre a existência ou não de falha técnica em uma obra. Inciso 1º do artigo 5º. Artigo 5º, inciso 1º, aprovar projetos de licenciar obras em conformidade com a legislação municipal, estadual e federal. Em casos omissos à legislação justificativa, em casos omissos à legislação municipal, deve-se atender aos preceitos definidos na legislação pertinentes das demais instâncias. Artigo 6º. Inciso 1º. Área sobre beiral e marquise, desde que esses tenham largura máxima de 1,20 m
e não caracterizem varanda ou sacada. Justificativa. Varandas e sacadas podem ter metragens menores que 1,20 m, mas devem ser considerados como área construída, desde que apresentem cobertura. Artigo 10. Decorridos 24 meses a contar da data de expedição da respectiva licença, sem que a obra tenha sido iniciada, nos termos do artigo 24 desta lei, este licenciamento será considerado automaticamente revogado. Justificativa. Conforme a observação da CDL, verifica-se necessária a ampliação do prazo, tendo em vista obras maiores e de alto impacto, pois dependem de registro de incorporação, licenças ambientais e captação de recursos financeiros. Suprime o inciso 4º do artigo 11 do projeto de lei complementar número 114 de 2018, passando a vigorar a seguinte redação. Artigo 11. No licenciamento das obras listadas a seguir, não será exigida a apresentação de projeto. Inciso 1º. Construção de muros de arrimo construção de muros de alinhamento do logradouro público, desde que esse alinhamento tenha sido fornecido pela Prefeitura. Inciso 2º, limpeza ou pintura externa de edifícios que requeiram a instalação de tapumes ou andaimes. 3º, demolição de edificações. 4º, marquises. Justificativa. A isenção de apresentação de projeto de muro de arrimo conflita com o artigo 12 desta lei, a qual afirma no inciso 1º a necessidade de aprovação de projeto e licenciamento da obra nos casos de construção de muro de arrimo. Por se tratar de um método de contenção que garante a seguridade da obra e das edificações adjacentes, é prudente a obrigatoriedade de apresentação de projeto técnico junto ao Executivo. Artigo 17. O caput do parágrafos 1º e 2º do artigo 17 do projeto de lei complementar número 114/2018 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. Após a análise prévia, o projeto será devolvido ao responsável para providências e apresentação do projeto definitivo em 3 vias. Parágrafo 1º. No processo de análise prévia, a Prefeitura realizará, preferencialmente pelo mesmo analista, no máximo 3 análises do projeto, cujos resultados serão registrados em laudos no prazo de até 30 dias após a entrega pelo interessado, contados a partir da data de entrada do Departamento de Aprovação de Obras e Projetos, DOP, da Secretaria Municipal de Planejamento, CEMUP. Parágrafo 2º. Até que a análise prévia seja finalizada, o interessado deverá devolver o projeto com as correções solicitadas no prazo máximo de 30 dias da emissão de cada laudo ou retorno da análise pela Prefeitura. Justificativa. Com o objetivo de diminuir o quantitativo de documentos físicos arquivados no município, o Departamento de Obras e Projetos reduziu de 4 para 3 pranchas a serem apresentadas para aprovação. Uma via para arquivo do proprietário e uma via de permanência de obra e uma via para arquivamento municipal. Necessário alterar o tempo de análise e devolução do projeto em 30 dias, ao invés de 15 dias como previsto no projeto, para a manutenção de prazo atualmente exercido e previsto na Lei Municipal número 1755/1990, a fim de que o corpo técnico do Departamento de Aprovação de Obras e Projetos consiga atender os pedidos e contento no prazo e com qualidade. Suprime o parágrafo 3º do artigo 18 do projeto de lei complementar número 114/2018. Justificativa. Para obtenção do alvará de construção e início de obra, o responsável técnico pela execução deverá constar na apresentação do projeto arquitetônico, conforme o método de trabalho atualmente realizado no Departamento de Aprovação de Obras e Projeto. Artigo 26 do projeto de lei número 114/2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 26. A execução de terraplanagem, abre parênteses, aterro, corte e ou revolvimento de terra, fecha parênteses, depende de prévia autorização do Poder Executivo Municipal, mediante requerimento do proprietário e vistoria efetuada no local pelo órgão municipal competente, conforme lei municipal especificada. Justificativa.
a temática da movimentação de terra é proposta apenas pelo presente artigo e, desse modo, mostra-se insuficiente para o regramento e esgotamento do assunto. O projeto de lei em análise, em seu artigo 134, também revoga a Lei Municipal número 1868/1992, que é a lei que atualmente rege a matéria, de modo que, a se manter o projeto nos moldes em que originalmente proposto, correremos o risco de a matéria, execução de movimentação de terra, que demanda maior regramento, restringir-se apenas a um artigo. Assim, entende-se a necessária alteração da redação do presente artigo para remissão à lei municipal específica, mais ampla sobre o assunto, lembrando ser compatível a lei municipal número 1868/1992 e o projeto de lei em análise. Por fim, entende-se que mais adequado a não citação da lei municipal específica por intencionar o município a sua atualização. Claro. Inciso 2º do artigo 39 do projeto de lei Lei Complementar número 114/2018, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 39, inciso 2º, nas divisas laterais e de fundos com altura mínima de 1,80 m e máxima de 2,5 m, salvo casos de viabilidade, os quais serão submetidos à análise técnica do Departamento de Aprovação de Obras e Projetos. Justificativa: para evitar a obstrução da iluminação e ventilação dos lotes vizinhos, faz-se necessário definir a altura máxima dos muros, salvo em casos de viabilidade, os quais serão submetidos à análise técnica do Departamento de Aprovação de Obras e Projetos. O artigo 51, inciso 6º. Nenhum de seus elementos estruturais ou decorativos poderá estar a menos de 3,5 metros de altura em relação ao nível do terreno medido em relação ao alinhamento em qualquer prumada. Justificativa: conforme estabelecido pelo inciso 3º, as marquises não poderão avançar sobre a calçada, portanto, o nível de referência deverá ser o terreno para a determinação do alinhamento. Rapone, só uma dúvida. No início você cita inciso 4º e depois aparece como inciso 6º. Afinal, qual que está mudando a redação? Para o inciso 4º, artigo 51, passa a figurar com a seguinte redação. Aí aparece o inciso 6º. Trocaram. Confirma no corpo de texto. Só um instante para confirmar no corpo de texto. Pela justificativa deve ser o 4º. E conforme estabelecido pelo inciso 3º, é o 4º. Então, na verdade, altera a redação do artigo. Então, corrige-se o artigo 5º para 4º. Não, de 6º para 4º. 6º para 4º. Isso, ok. Obrigado. A linha B, inciso 1º do artigo 55 do projeto de lei complementar número 114, de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 55, inciso 1º, a linha B. Garantir para as rampas inclinação menor ou igual a 20%, tomando no eixo para os trechos em linha reta e na parte interna mais desfavorável para os trechos em curva, considerando raio interno mínimo de 3,10 metros. Justificativa: faz-se necessário definir o raio de curvatura interno mínimo para as rampas em curva. Os incisos 3º e 4º do parágrafo 1º do artigo 65 do projeto de lei complementar número 114 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 65, inciso 3º. Exceto em edificações unifamiliares, permitir a partir do primeiro pavimento iluminado pela área a inscrição de um círculo cujo diâmetro em metros seja dado pelas seguintes fórmulas, onde H é igual à distância em metros do forro do último pavimento ao piso da área livre. A linha A, D igual a H sobre 8 mais 2 no caso de áreas livres abertas. B, D
DH/5 mais 2, no caso de áreas livres fechadas. Inciso 6º, ter a área mínima de 4 metros quadrados. Justificativa com 4,5, né? 4,5, né? 4,5, desculpa. O inciso 6º, ter área mínima de 4 metros quadrados e meio. Justificativa com o objetivo de não prejudicar construções térreas e ou unifamiliares, reduz-se para 4,5 metros quadrados a área mínima de vãos de iluminação e ventilação, conforme legislação vigente. Tá, de novo aí nós temos no texto lá inciso 3 e 4 e depois inciso 3 e 6. Estão implicando com o inciso 4 dessa vez. O 6º. É quarto, então. É quarto? Porque no início fala, os incisos 3 e 4 passam a vigorar da seguinte redação. 4. É 4 mesmo, né? Aparei para o Ok. 6º. Cadê o... Então, no artigo 65, são incisos 1 e 4. 3 e 4. Estava espelhado quando digitou o texto. Eu parei no... Agora 71. 71. O caput do parágrafo 1º do artigo 71 do projeto de lei complementar número 114/2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 71. Nenhum vão será considerado capaz de iluminar pontos de compartimento que dele distem mais de 2 vezes a extensão do pé direito. Parágrafo 1º. No caso de vãos de iluminação e ventilação que derem para varandas, sacadas, pórticos ou alpendres, tal distância deve ser tomada a partir da sua linha externa. Justificativa. Devido a recorrentes solicitações de construtores do departamento e novas configurações arquitetônicas e tecnologias construtivas, a redução proposta não apresenta prejuízo à edificação. O artigo 134 do projeto de lei complementar número 114 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 134. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário ou com ela incompatíveis, mais especificamente as leis municipais número 1755 de 1990, 1972 de 1994, 1968 de 1994, 2178 do ano de 1998, 2072 do ano de 1996, 2166 do ano de 1997, 2205 do ano de 1998, 2183 do ano de 1998, 2983 do ano de 2013, 073 do ano de 2013 e 074 de 2013. Justificativa. Devido à breve abordagem da temática da movimentação de terra no projeto de lei em exame e à existência de uma lei municipal exclusiva sobre o tema, abre parênteses, lei municipal número 1868/de 1992, faz-se necessária a permanência da lei municipal número 1866 do ano de 1992, uma vez que a mesma atende de forma ampla à demanda do município, sem prejuízo no cumprimento do previsto no presente projeto de lei complementar. Por esse motivo, retira-se da redação do presente artigo a revogação da Lei Municipal número 1868 do ano de 1992. Faz-se necessária alteração da redação também para incluir a previsão de revogação da Lei Complementar Municipal número 08 do ano de 2003, plano diretor vigente, tendo em vista que, devido à recente alteração promovida na Lei Orgânica do Município pela emenda à Lei Orgânica número 47 do ano de 2016, não é mais possível a revogação do plano diretor vigente, lei complementar, pelo projeto de lei número 4.358 do ano de 2018, que tramita nesta casa, posto que veiculado por meio impróprio para fazê-lo, através de projeto de lei ordinária, assim
contando com o fato de que os projetos de lei número 4.358 do ano de 2018, 4.359 do ano de 2018 e o projeto de lei complementar número 114 do ano de 2018 serão apreciados, discutidos e votados em simultaneidade nesta Casa, não se verifica óbice ou lapso temporal a prejudicar a previsão para a revogação do plano diretor vigente, lei complementar número 08 do ano de 2003, por meio do presente projeto de lei complementar. Rapone, eu entendi a justificativa, só que eu não entendi o texto. Fala que a redação precisa ser alterada para garantir que a 1868 de 92 permaneça, ok, ela não consta no texto realmente, Ser na revisada. nova redação, É. né? Mas também fala que tem que alterar a redação para prever a revogação da LC 08/2003, e ela não está no texto, na nova redação. O segundo parágrafo da justificativa faz necessária a alteração da redação também para incluir a previsão de revogação Não da Lei mandaram? Complementar 08/2003. Só que ela não está aqui. Deveria constar na redação. É isso que eu estou entendendo, porque pelas duas outras leis, a 4359 e a 4358, elas não têm o poder de revogar a Não. 08 de 2003, porque não são lei complementar. Essa é. Então teria que me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi aqui, teria que incluir aqui também a 08/2003, é isso? Podemos verificar com o jurídico Com o nosso jurídico. com Eu acho essa que é isso, relação, vai que só essa aqui revisar. foi um aconselhamento. Tá. E eu aproveito para fazer uma retificação também do artigo 134, para poder retirar a lei 1968 de 94, que ela também se refere-se à movimentação de terra, que ela também faz uma alteração da lei 1668 de 92. Então, a legislação que é pertinente à movimentação de terra, elas vão ser modificadas futuramente, mas vai ser criada uma lei específica e não colocada sobre o Código de Obras. Mas vai colocar aqui também a revogação dessa? E não, Você aí falou? vai retirar do artigo 134 também. Qual? Que foi proposto a retirada, né, para Sim. não se revogar a 1868. E também a 1668, ela não ser revogada. Tá, então essa tem que sair daqui, do texto. Isso, para vai- retirar. É que houve essa falha, que já era para ter sido A tirada. 1972 e a 1968. 1968 e 1868. 868. Mas a 1868... Ela já foi retirada, Ah, tá. ela já foi com a justificativa. É que ficou faltando só essa tá, outra. beleza. Queria tirar as duas, tirou só uma. Isso. Então tem que tirar essa aqui também. Tá. E tem que incluir a 08, então. Posso seguir? Sim? Altera a redação do anexo 2 do projeto de lei complementar número 114/2018, passando o anexo 2 do projeto de lei complementar número 114/2018 a vigorar com a seguinte redação. Anexo 2, documentação mínima. Documentos necessários para a solicitação de diretrizes para a elaboração de projeto. Inciso 1º. Requerimento padrão de protocolo solicitando diretrizes para a elaboração do projeto devidamente preenchido e assinado pelo proprietário. Inciso 2º, localização exata do lote. Inciso 3º, certidão de registro de imóvel atualizada. Documentos necessários para a abertura do processo de aprovação de projeto. Inciso 1º, requerimento padrão de protocolo solicitando a análise prévia do projeto devidamente preenchido e assinado pelo proprietário. Inciso 2º, certidão de registro de imóvel atualizada. 3º, um jogo completo de cópias do projeto de arquitetura para análise prévia. Documentos necessários para a comunicação de início de obra. Inciso 1º, formulário padrão de comunicação de início de obra devidamente preenchido e assinado pelo responsável técnico pela obra. 2º, certidão de registro de imóvel atualizada. Documentos necessários para a revalidação de alvará de construção.
Primeiro, requerimento padrão de protocolo devidamente preenchido e assinado pelo responsável técnico pela obra. Segundo, cópia de alvará de construção. Terceiro, certidão de registro de imóvel atualizada. Justificativa. Apesar do título de domínio de terra referir-se, na prática, à certidão de registro de imóvel, a substituição do termo faz-se necessária para maior esclarecimento técnico ao contribuinte sobre qual documento está sendo solicitado. Tá? Esses três aqui, né? Exato. A alteração do anexo 8º do projeto de lei complementar número 114/2018, passando o anexo 8º do projeto de lei complementar número 114/2018 a vigorar com a seguinte redação. Anexo... Você tem aí só o que foi alterado? Sim. Aí fica mais objetivo até para Exatamente. Anexo 8º. Está na tela mesmo, quem está acompanhando, está na tela a planilha inteira. Não, você pode ler por aí. Eu estou falando Não, assim, só para ver se está igual. porque está registrado em ata, né, digital também, Tá. o que está sendo discutido. Anexo 8º, tabela com dimensões mínimas de compartimentos de edificações residenciais. O que é vigente, eu vou falar a proposta. Tá. Sala, menor dimensão, 2,5 metros. Dormitório, menor dimensão, 2,5 metros. E escritório, menor dimensão, 2 metros e... Desculpa, 2,5 metros. É o que a gente pratica hoje. Na proposta, sala, 2,20 metros. Dormitório, 2,20 metros. E escritório, 2,20 metros, a menor dimensão. Aí tem o inciso 1, lá embaixo. Que Só foram essas 3 alterações só? Só. Tá. Então, diminuiu a dimensão mínima de 2,5, passando para 2,20. Tá. As instalações sanitárias não poderão ter comunicação direta com cozinha. Na lei vigente, fala cozinha e copa. Então, é só cozinha. Cozinha. Ok. Justificativa devido às recorrentes solicitações dos construtores do departamento, novas configurações arquitetônicas e tecnologias construtivas, a redução proposta não apresenta prejuízo à edificação. Ok. Suprime os seguintes infrações e consequentes penalidades do anexo 15 do projeto de lei complementar número 114/2018. Escavação, aterro ou revolvimento de terra sem autorização, passando o anexo 15, 15º do projeto de lei complementar número 114/2018 a vigorar com a seguinte redação. Descrição e detalhamento. Obra paralisada ou em execução com risco iminente para o público, a vizinhança ou trabalhador. Multa 40 Ocorrência. 40 UFIs por ocorrência. Tá. Qual é a alteração que está vendo, você sabe? Só excluiu. Foi retirada as infrações referentes à escavação, aterro e revolvimento de terra sem autorização, que ela vai estar em uma lei específica sobre a Então, matéria. o anexo 15 é esse que está na lei É esse corpo agora de e retirou só escavação, a infração. aterro Escavação. ou revolvimento de terra sem autorização, Então que tá. vai para outro projeto de lei específico. Tá, ok, E então. teve a alteração também da infração que está da presente lei, é a omissão do projeto em relação à existência de cursos d'água ou a declividades do terreno. Tem a multa 10 por ocorrência e as penalidades de embargo, interdição, apreensão, cassação do alvará e demolição. Qual que é a infração, perdão? Omissão do projeto em relação à existência de cursos d'água ou declividades do terreno. Tá. Penalidades? Aí houve alteração do texto para omissão no projeto em relação da existência de cursos d'água e declividades do terreno, em vez de ser é no projeto. Sim. E as outras penalidades elas foram retiradas, uma vez que Sim. essa omissão é constante apenas no projeto e não na execução. Tá, ok. Então tá claro isso aí.
E a última? E a última, Não estou nem olhando para o Eduardo, não. Estou nem vendo o Eduardo aqui, não. acrescenta no anexo 16º do projeto de lei complementar número 114 do ano de 2018 o seguinte item com a seguinte redação: o agente fiscal, servidor público municipal com atribuição de orientar e fiscalizar o cumprimento de leis, regulamentos e normas que regem as posturas municipais, obras públicas e particulares, conforme atribuições típicas presentes no plano de cargos e carreiras do município. Justificativa. Devido às atribuições também fiscalizadoras dos arquitetos e engenheiros do quadro de servidores da Prefeitura Municipal, necessário esclarecer o conceito de agente fiscal no referido projeto. Ok, entendido. Tá, então essas são as sugestões apresentadas pelo Executivo para que seja avaliado pela comissão e entre como emendas ao projeto da LC 114/2018. A CDL também trouxe algumas observações, algumas sugestões, não é isso? Nós temos 15 minutos para o encerramento da reunião. Quantas páginas? 11 páginas? Ah, então dá, acho que dá. Né? Vamos lá, então. Ah, foi o Alexandre que fez, o Alexandre fala menos. Então, vamos ver. Enquanto a comunicação põe na tela a apresentação da CDL da LC 114, eu quero colocar aqui só em discussão. Rapone, foi apresentado na última reunião ordinária da Câmara uma emenda ao plano diretor do vereador Santi, que alterava, não vou usar os termos técnicos corretos, que eu não estou com a emenda aqui. Achei que ele traria hoje. Altera o limite máximo de pavimentos de 4 para 6 na área central. Você vai se recordar de cabeça do limite? O limite previsto no plano diretor é de 4 pavimentos. E ele alterava para 6 na emenda dele. Aí o plenário sugeriu que ele retirasse para que ouvíssemos os técnicos da Prefeitura que participaram da elaboração do plano, para ver qual o impacto que isso traria. Eu até achei que ele viria hoje, mas mesmo ele não vindo, a gente pode registrar isso em ata. Se você lembra dessa questão e se sente em condições de opinar, gostaríamos de ouvir a opinião técnica. Eu vou ter que pegar o corpo de texto também, que não só a restrição não é só questão de pavimentos, não. Não é só a questão do gabarito, é quando você encosta nas laterais também. Tem altimetria. Como hoje a gente trabalha a 12 metros, se eu não me engano, houve uma redução disso também. Isso. Tem que pegar o corpo de texto todo, não é questão só do gabarito. Tá, então não é só essa questão de alterar. É porque pela emenda dele, ele deixava, inclusive na justificativa dele, era só essa questão, era de aumentar de 4 para o limite máximo de 4 para 6 andares. Teve a justificativa técnica para isso? Não. Foi somente questão arquitetônica, ele falou que se ficar muito baixo, pode ficar mais alto. Já tem prédio tão alto, então vai ficar menos discrepante. Aí a gente queria saber a questão do impacto de concentração, né? Como é que é o termo de adensamento se Hoje a questão de afeta? adensamento. Com relação até essa questão de diferentes alturas, é o que a gente sempre fala. O plano diretor, ele é uma previsão futura. Então, logicamente, assim de ser implantado, vai ter realmente essas divergências que são uma adaptação do meio urbano. Aí, sim, futuramente já tem uma padronização sobre o uso, né? Mesma forma que do início dos trabalhos pelo município, da elaboração do plano diretor, quando a Fundação teve aqui, foi até de comum acordo mesmo na proposta das audiências públicas, tanto parte pelos construtores, não sei se você recorda, Eduardo, a não verticalização desse centro, por ele já estar saturado, e por outros N problemas, não só construtivos, mas na questão de Copasa, CEMIG e o próprio arruamento que a gente tem. Então, o próprio, vamos dizer um termo mais, o skyline da parte central, ele tem essa variação em função de uma lei antiga, e o plano diretor, reforçando o que a Viviane falou, ele não é de imediato. Então, ele é uma ação futura, tanto que é uma previsão de revisão de 5, no limite máximo de 10 anos. Então,
é uma proposta, é um efeito não imediato. Tá. Mas haveria, então, esse impacto considerável na questão do adensamento? Se mudar a ampliação, o limite máximo de 4 para 6? Eu não sei desse limite direto de 4 para 6, mas do que é vigente hoje, sim, que hoje permite uma verticalização maior. Aí, nesse caso, eu acho que teria que conversar melhor sobre isso, para ver se tem um impacto direto. Tá. Voltar a estudar tudo de novo. Mas como o Alexandre até falou, da questão essa do plano, até consegui aqui encontrar no corpo de texto, ele fala a questão de altura, ele não fala número de pavimentos. Então, aí quando você restringe a questão de pavimentos, aí fica variável. Eu não estou indo com a emenda aqui em mãos, mas ele alterava a altura, que iria acabar equivalendo a 6 pavimentos. A proposta que a Fundação fez foi a limitação de altura em metros do gabarito. É diferente de eu limitar o número de pavimentos. Hoje, pelo plano vigente, eu trabalho, se for uma zona de adensamento que eu posso... adensamento restrito, que eu posso 4 pavimentos, eu posso fazer o pé direito de um apartamento de 3 metros, 3,5 metros ou 4. É diferente de eu limitar a altura. A relação pavimento e altura são distintos. Eu entendi, mas pelo que eu me recordo... A limitação de altura foi justamente isso, pela parte central ser mais antiga, a questão de insolação, salubridade, ventilação e iluminação. Tá, mas pelo que eu me recordo, ele altera a altura mesmo. Exatamente com essa justificativa, para permitir a construção de até 6 pavimentos. Né? O equivalente, fazendo a equivalência aí de altura para o número de pavimentos. E uma das justificativas apresentadas no plenário aqui foi que, mas isso pode até agravar a questão do adensamento. Por outro lado, facilitaria, evitaria o número de pessoas que precisariam se deslocar para o centro, uma vez que já estariam aqui. Então, se você coloca mais gente no centro, não precisa vir gente para o centro de carro. Então, diminuiria esse fluxo, a questão de transporte coletivo. E aí, por isso que ficou essa questão, e o plenário pediu para retirar, para a gente ouvir os técnicos em relação a essa questão. Fala, Eduardo. Só fazendo um parêntese sobre isso, isso foi até uma discussão minha com outro consultor, né? Eu não acho que o gabarito limita, aumenta, não é o gabarito que aumenta ou diminui o adensamento. Essa é a minha visão. Por quê? Eu fiz o prédio Dona Cora aqui, residencial Dona Cora. Eu fiz 24 apartamentos nele, entendeu? Com 12 andares, 2 por andar, né? Aí veio uma moça me falar aqui, falei, não, você faz só prédio alto, você adensa muito. Ela fez numa área menor que a minha, 32 apartamentos em 2 blocos de 16 andares, com 4 andares, entendeu? Então, assim, não acho, o que eu acho se você falar de insolação, de ventilação, de iluminação, ótimo, é válido limitar a altura do andar, sim. Em adensamento, eu acho que são outras regrinhas que são utilizadas para isso. Essa é a minha opinião só, entendeu? Tá, então... Não, só voltando a essa questão de adensar ou não, ou mora no centro, trabalha no centro ou está no centro. Pelo próprio traçado histórico de Itajubá. O primeiro traçado dele é limitado aqui, da Câmara à Matriz, essa região. É o primeiro desenho urbano que nós temos. Foi a primeira expansão quando se colocou o mercado do outro lado do rio. Tirou-se ele aqui do lado da Praça do Banco do Brasil e instalou-se ele lá do outro lado. Então, começou a expandir o município. Então, a característica de uma área central hoje, até para os grandes centros, ou independente de onde nós estamos, porque Itajubá está crescendo. Então, a previsão de zona de expansão urbana foi para fora. E onde nós, em comum acordo e até nas discussões da audiência, já definimos as áreas de verticalização. E o centro é característico de comercial. Ele tende a perder a característica de residencial. O que nós temos aqui é de 1900 para trás. Nós estamos de 2000 para frente, que a evolução urbana do município está se dissipando, ela está saindo do centro. E a tendência é essa descentralização, porque nós temos um centro já saturado. Nós temos um centro já com vias quase medievais e estreitas.
Então, nós não temos uma linhas, ou seja, quando a gente começa a definir o traçado urbano, que eu tenho uma coletora que eu ligo centro ao norte, sul, leste, oeste, não é possível. Eu tenho que fazer vias de contorno ao centro para tirar o adensamento dele, porque ele já está saturado. Então, não procede você justificar que vai adensar o centro ou mora perto do trabalho. A tendência é você morar fora do centro. O centro está muito caracterizado como uma área comercial. Tá ok. Então, eu deixo à disposição dos demais vereadores essa discussão, o ponto de vista aí, tanto de quem investe como dos técnicos, para auxiliar na votação da emenda proposta pelo vereador Santi. Bom, vamos lá, então? Alexandre, você tinha 15 minutos, tem 5 agora. Tranquilo. Brincadeira. Vamos lá. Pode descer um pouquinho, por favor? O artigo 4º. Na letra C, a Prefeitura já colocou a emenda falando sobre a questão de definir melhor a falha técnica. Mas na letra D, quando fala que... Vamos só ler o artigo 4º para entender o assunto. Os projetos e execução de obras ficam condicionadas à responsabilidade técnica profissional e ou de empresas legalmente habilitados cujos deveres e obrigações são: letra D, responder pelas consequências advindas das modificações efetuadas no meio ambiente natural e nas edificações que constituam patrimônio histórico da área de influência da obra. A sugestão nossa é para complementar o texto, para que se coloque uma frase, desde que as consequências não tenham sido mapeadas nos estudos de impacto de vizinhança, nos relatórios de controle ambiental, no plano de controle ambiental e o plano básico ambiental. O que eu quero dizer? Um exemplo. Para que a gente faz o estudo de impacto de vizinhança? A gente faz um laudo onde mostra todos os problemas que tinham na casa antes da obra. Pode ter uma rachadura ou um problema no telhado. Então, depois da execução da obra, pode vir algum morador e mostrar, não, a obra aqui foi que acabou gerando essa rachadura na minha casa. Mas, no estudo de impacto de vizinhança, foi detectado que essa rachadura já existia. Então, é uma forma de só incrementar no corpo dessa letra D esses fatos que podem, para não prejudicar quem está construindo, quem está fazendo a obra. Um outro caso também, por exemplo, quando você faz o RCA e o PCA. O RCA é relatório de controle ambiental e plano de controle ambiental, né? Você vai falar, ó, vou cortar 10 mudas de árvore. Aí você faz no plano de controle ambiental, vou plantar 100 árvores. Mas teve um impacto ambiental de cortar as 10 árvores, entendeu? O que a gente está colocando, se não mencionou esse corte de árvore e você impactou o meio ambiente, aí você responde por isso. Agora, se você fez um relatório onde falando o que você está impactando, ou o que você vai impactar a vizinhança, e fazer e os órgãos competentes verem, não, tudo bem, esse impacto é aceitável, se você já colocou ele no controle ambiental e depois vir cobrar ele, é ruim, entendeu? É só para acrescentar. Eu falei, no estudo de impacto de vizinhança, eu vou aumentar o trânsito aqui. Aí depois alguém vem e fala, você está prejudicando o meio ambiente porque aumentou o trânsito. Eu falei, não, mas já estava no relatório de estudo de impacto de vizinhança que eu iria aumentar mesmo o trânsito. Já tem as medidas compensatórias. Para isso. Podemos? Tá. Não, só... Se tiver alguma dúvida, pode interromper. A gente incluiu aqui a sugestão. Tá. Artigo 5º, pode passar para o próximo, por favor? Artigo 9º, na verdade, desculpa. O 5º já foi colocado pela Prefeitura. O 9º, ele fala, após a expedição do licenciamento para execução da obra, o projeto arquitetônico não poderá sofrer qualquer modificação que não tenha sido previamente aprovado pela Prefeitura. Parágrafo único. Quando, por iniciativa do interessado, houver mudança ou alteração do projeto aprovado, deverá ser emitido novo alvará de construção, mediante aprovação de outro projeto. O que a gente está sugerindo é que, quando for
feita uma alteração por questões técnicas, que não seja cobrada uma nova taxa de aprovação do projeto. Que muitos, apesar da gente realizar o planejamento, realizar o projeto da obra, pode ser que no decorrer e na execução da obra a gente encontre coisas que não foram previstas. Acontece, sempre acontece. Então, para não impactar, onerar quem está executando a obra, considerar essas questões técnicas, né, para não pedir uma nova taxa de aprovação. Nesse caso foi até discutido, né, Alexandre, a questão de não aceitar essa sugestão, pelo menos assim, da parte técnica, é que isso pode acarretar alguns casos, por exemplo, de, em vez do consultor fazer o planejamento da sua obra, com essa lei, ele dá o direito de fazer novas aprovações decorrentes da obra. Então, vai ter essas alterações, sempre vai ter esse trabalho de reaprovação conforme vai especificando. E, infelizmente, uma coisa que acontece muito em obras é que o profissional ele entra com um projeto, mas o profissional não faz o acompanhamento da execução. Então, o resultado final diverge ao projeto inicial. Então, isso não foi um problema de obra, isso daí já foi um processo que não houve um acompanhamento, é um erro técnico, né, do profissional. Então, para evitar esses casos e casos de maus de profissionais que não se enquadram, que a gente prefere não enquadrar. Existe sempre processo de as-built, principalmente de edificações muito grandes, no caso de edifícios. Isso é comum acontecer. O quê? De quando você vai fazer uma edificação muito grande, o caso de edifício, às vezes realmente dá alguma divergência, alguns problemas de obra. E sempre tem uma reaprovação através de as-built, que seria a correção. Mas essas são mínimas, seriam medidas de cômodos, são coisas realmente pequenas. Mas, para não abrir precedentes para essas obras menores e para estes casos, a equipe técnica acha melhor não acatar. Eu acho que nós nem podemos sugerir isso, porque pode ser caracterizado como renúncia de receita. Eu acho que nós não poderíamos nem sugerir isso. Tem essa outra questão. Tá. Vamos partir para o próximo. Artigo 12, pode pular. Não, o 10 está ok. 36, sim. O artigo 10 é só a questão do prazo, né? A sugestão nossa foi colocar 36 meses, né, para poder fazer a aprovação, né, das obras. E na emenda que foi colocada para a prefeitura, colocou 24 meses, né? A nossa justificativa é que é necessário um tempo maior para a obra, principalmente a de maior impacto. 24 meses, na nossa opinião, ainda é pouco. O ideal seria os 36 meses. É porque no cartório, por exemplo, estou falando de regime de incorporação. No cartório, você tem 6 meses para registrar, né? Aí você tem mais 2 meses para dar 12 meses para dar viabilidade, mais 12 meses para dar viabilidade. Entendeu? É 12 meses prorrogável por mais 12 meses na 4591. Entendeu? Aí daria 30 meses. É só para... Assim, eu gostaria de deixar um prazo um pouco maior, que a gente não sabe como é que a economia está. Eu cheguei a aprovar projeto na secretaria, gastei uma fortuna para aprovar o projeto, né? E aí deu a crise econômica do Brasil aí que nós estamos vivendo até hoje, não lancei empreendimento. Perdi a aprovação do projeto, entendeu? Só para deixar um tempo maior. Atualmente é 36? Hoje é 24. Hoje é 24. Tá. Vocês são interessantes, viu? Vocês pedem para diminuir os prazos da prefeitura e quer que aumentar o de vocês, né? Pensa que eu não esqueci do ano passado. Essa é a desvantagem de colocar alguém aqui que já viveu lá de lá também. Não, eu entendi a sua colocação, respeito a sua colocação, entendi. Vamos avaliar. Atualmente, o que está vigente é 24. E a sugestão de vocês é aumentar para 36. Tá. Vamos avaliar essa... Eu não esqueci dos 100 dias, 105 dias lá que vocês respiram para diminuir. Aí depois você escolhe, ou você aumenta esse ou diminui o outro. Os dois não. Né, Rafael? Eu não sei qual que eu tenho que escolher. Eu não sei qual que eu tenho que... Vamos para o próximo, por favor.
Artigo 12, foi feita a questão do muro de arrimo, vocês fizeram o ajuste, só que no parágrafo 2, no 12, lá embaixo. Isso, o 11 já fez. E aí os casos especiais, né? Isso, é uma discussão que a gente queria ter com vocês, né? Em casos especiais, a critério do órgão competente do Poder Executivo, poderá ser exigido processo de licenciamento nas situações previstas nesse artigo. É importante avaliar que hoje a gente tem um corpo técnico muito bom na Prefeitura, mas se deixar muito na pessoalidade, pode aí gerar conflitos, né? Principalmente conflitos de interesse. Então, se puder, vocês... não é o caso hoje. Mas se vocês puderem especificar melhor quais são esses casos em que a Prefeitura pode exigir esse licenciamento, ficaria melhor, ficaria mais claro. Só uma sugestão para vocês. E para na frente não dar problema. Tá? O próximo, artigo 15. Não. Volta o slide, por Não. favor. Volta um slide, por favor. Isso. Aí tem lá, inciso 10. Inciso 10. Esse já foi previsto pela Prefeitura. Não, aqui não. Porque ela excluiu o muro de arrimo do artigo 11, né? Isso, e do 12. Nesse caso, o artigo 11 e 12 eles estavam em conflito. Aí retirou do 11 para manter o 12. Aí agora o 12 há uma coerência. Ah, tá, entendi. Tá. Então, o inciso 1 foi resolvido. Já foi o 10 resolvido. é que você sugeriu que eles fossem mais específicos. Tá ok, então, obrigado, Isso desculpa. mesmo. Nada, mas... Artigo 15, o próximo. O artigo 15, ele fala até agora, vamos nos prazos, né? Mediante solicitação, a Prefeitura fornecerá diretrizes para a elaboração do projeto, cujo conteúdo é constante no anexo 1. A Prefeitura terá 30 dias a contar da data do protocolo do pedido, né? A sugestão nossa, se a gente vê o que vocês fizeram aqui, já está de acordo com o que a gente sugeriu. Eu tinha notado aqui que estava diferente, mas realmente está certo. São os 30 dias para análise prévia. Esse a gente pode passar. A ideia é que você faz a primeira apresentação do projeto, o corpo, na hora que você pega a devolutiva, né, com o que você tem que arrumar, quando você reapresenta o projeto, já está familiarizado e o número de coisas que tem que reanalisar são menores. Aí talvez não tem Necessidade de manter os 30 dias. os 30 de novo. dias. Talvez Mas isso já está previsto já? não está falando em lugar nenhum quanto que é a reanálise, quanto é o prazo da reanálise. O Eduardo, porque a gente não sabe do volume que a gente trabalha diariamente. Está ótimo, está ótimo. Era só sugestão. Porque a gente fixou isso porque, por exemplo, tem projeto que faz aniversário. Sim. Aí ele volta um ano depois. Aí e você a já não gente- lembra mais de nada. A gente não lembra mais nada. Então a gente colocou os mínimos que a gente consegue trabalhar, mas a gente atende muito antes que isso. Muito antes. Então, Não precisa. tá. Não, isso aqui a gente tinha até colocado, mas a gente já tinha aceitado os 30 dias. A gente já tinha falado aqui que estava ok, porque para a gente está fantástico. Muito menos que isso. 7 dias, hoje em 7 dias vocês estão entregando. para o corpo técnico poder trabalhar por essa questão de projeto estar fazendo aniversário. Sim. Então, volta um ano, volta 8 meses depois. Sim. E aí complica a própria análise também. No artigo 17, a sugestão, quando a Prefeitura ela fala que quando for fazer a análise, a reanálise, seja preferencialmente pelo mesmo analista. Nossa sugestão que mude obrigatoriamente, desde que ele esteja ainda ativo. Não tem como?
É que a prática do a nossa do preocupação próprio é sistema. Eu saio de férias 30 dias. Você entra com o projeto em menos que 30 dias. Aí como é que eu não tenho como eu analisar? Então não tem como. Infelizmente a gente fica nessa Infelizmente, dependência. Tem LIP, tem tudo, tem tudo. licença de maternidade, tem um monte de possibilidade que, se tornar ela obrigatório, vai travar. A sugestão seria só analisar pelo menos o que foi... Porque quando a gente faz a devolutiva do projeto, quando a gente retira o projeto, ele tem marcado lá tudo que a gente tem que arrumar. Aí, quando devolve para uma outra pessoa, a pessoa vai tentar estudar o projeto inteiro, aí ela devolve com outras devolutivas também, entendeu? Então, colocar alguma coisa de só cobrar o que foi solicitado na primeira devolutiva. Eu acho que isso nem tem como amarrar. Não. Mesmo se for a Tem mesma nada. pessoa, né, se houver uma análise diferente, ela vai levantar. É igual orientador. Né? Orientador de mestrado, orientador de doutorado. Você apresenta a tese várias vezes, com várias correções. Né? Por que não corrige tudo de uma vez? Não, tem que ser várias vezes. Cada vez que você lê um texto, você lê com outra visão. Então, infelizmente, não vai ter como amarrar isso aí, não. Vamos para o artigo 19, esse aí é bacana também. Os projetos deverão ser apresentados em pranchas moduladas, né? E aí vamos para o parágrafo, né? Sempre que julgar conveniente, poderá a Prefeitura exigir especificações técnicas relativas aos cálculos, elementos essenciais da construção e dos materiais que devam ser nelas empregados, com a finalidade de possibilitar melhor análise de projeto. Ponto nosso aqui que a parte técnica da responsabilidade é do engenheiro quando ele emite a RT. Então, sugerimos que a Prefeitura não assuma essa atribuição da RT, porque se já tem toda a RT assinada e aprovada no CREA, toda a responsabilidade fica para o engenheiro que assinou o projeto, né? E hoje a gente tem uma norma regulamentadora, que é a norma de desempenho, que já está... Essa aí é uma norma brasileira que pega o desempenho dos materiais aplicados na construção civil. Então, acho que não... A Prefeitura não pegar essa responsabilidade. Na verdade, a Prefeitura não está pegando a responsabilidade, não está fazendo a análise se o material ou o tipo se ele está sendo empregado da melhor maneira ou não. Na verdade, ele é um auxílio para entender melhor o projeto em si. Por exemplo, hoje você tem edificações que podem ser feitas em container. Então, é diferente de uma alvenaria, as técnicas empregadas. Então, é para ter um melhor entendimento da proposta do consultor sobre isso, e não sobre a avaliação. Próximo. Quando a gente olha o artigo 9º e o 21º, 21, estão muito parecidos. Vou até ler para vocês entenderem. O 9º. Após a expedição do licenciamento para execução da obra, o projeto arquitetônico não poderá sofrer qualquer modificação que não tenha sido previamente aprovado pela Prefeitura. Parágrafo único. Quando, por iniciativa do interessado, houver mudança ou alteração do projeto aprovado, deverá ser emitido novo alvará de construção mediante aprovação de projeto. Aí, lá na frente, no 21, ele fala: o projeto já aprovado não poderá sofrer nenhuma alteração. Parágrafo único. Quando, por iniciativa do interessado, houver mudança ou alteração do projeto aprovado, deverá ser emitido novo alvará de construção mediante aprovação de outro projeto. É o mesmo, está repetido. Na verdade, esse caso também aconteceu na legislação anterior, né, da LPOUS, mas essa foi uma recomendação do jurídico, para que a gente não fizesse supressão de artigos para evitar renumeração, para evitar qualquer tipo de conflito na hora até da proposta de emendas. Então, realmente, há alguns artigos que são semelhantes, mas foi dado essa sugestão para não evitar, pelo menos para evitar qualquer tipo de erro. Daí foi do jurídico nosso, de evitar de fazer uma proposta de renumeração para não ter nenhum tipo de conflito ou gerar depois erros, e principalmente de questão de citação de artigos anteriores, né? Isso aconteceu também aqui no plenário, quando apresentamos as emendas do plano diretor. Algumas emendas tiveram que ser retiradas porque houve alteração da numeração de artigos. Aí, a partir do momento que se aprovou a emenda, por exemplo, excluir o artigo 21, todas as demais que faziam referência a artigos depois dele tiveram que ser retiradas para entrar só em segundo turno. Isso aí realmente é um problema. Ou mantém, embora sem nenhum valor...
Não há prejuízo, é realmente uma preocupação como é o com... mesmo teor, não há conflito, então houve essa opção de permanecer. Tranquilo. O artigo 29 é mais para ajudar também a análise da prefeitura, né? Ele fala o seguinte: o proprietário poderá obter autorização para a paralisação temporária da obra, com suspensão da contagem do prazo estabelecido para sua conclusão, desde que a justificativa da solicitação seja avaliada como procedente pelo órgão competente do Poder Executivo. Mais uma vez, fica muito vago e ao julgar da pessoa que está ali na prefeitura. Então, se colocasse uma redação colocando quais são esses casos que são procedentes, ou seja, por força maior, por insolvência, por morte da pessoa que está executando a obra, doença, para ficar mais claro e objetivo até para a prefeitura. O próximo slide, por favor. O artigo 31 agora fala de prazos, né? Para o início e conclusão da obra, são concedidos os seguintes prazos, contados a partir da data de aprovação do projeto e expedição do alvará. No primeiro, ele fala assim, que para a obra até 1.000 metros quadrados de construção, 6 meses para o início e 18 meses para a conclusão. Nossa sugestão é que seja mantido 6 meses para o início, mais 24 meses para a conclusão. Todos os outros também têm essa mesma lógica de sugestão. Quando a gente fala acima de 1.000 metros, que é o segundo, e até 2.000, a sugestão é de início de 8, aumentar para 12, e de conclusão de 24, aumentar para 30. No terceiro, que é de 2.000 metros até 3.000 metros, é aumentar de 10 meses para 18 meses para o início, de 30 para 36 meses para a conclusão. E o quarto, que é obras acima de 3.000 metros quadrados, de 12 meses de início para 36 e de 36 para a conclusão para 60. A justificativa disso, por exemplo, para você ter noção, uma obra de 1.000 metros quadrados é uma quadra. Uma quadra é 22 por 44, entendeu? Agora, uma quadra é fácil fazer. Você faz o piso, cobertura leve. Agora, imagina um predinho de 1.000 metros quadrados. Você não consegue executar ele em 12 meses. 1.000 metros quadrados são 16 apartamentos de 500 metros quadrados, já dá esse 1.000 metros quadrados, entendeu? É só essa sugestão. Pessoalmente, eu só não concordei muito com a última ali, tá? O início, 36 meses. Qual, do 4? Do 4. Aumentou de 12 para 36, né? 36 mesmo. Ficou muito distante. Eu já sei que vocês vão chorar mesmo. O próximo, por favor. E aí o artigo 44, né? Ele fala sobre as calçadas e fala sobre as características das calçadas, né? Para garantir uma faixa pavimentada livre e desimpedida de no mínimo 1,20 de largura, destinado para os trânsitos de pedestres. A sugestão nossa é que se aumente de 1,20 para 1,60. A gente vê, né, Itajubá, calçadas pequenas, e é interessante que os loteamentos novos aí tenham as calçadas maiores, mais fácil trânsito de pedestre, facilitando o trânsito. Nesse caso, da legislação, houve a recomendação até das cartilhas de mobilidade urbana, que sempre fala, a calçada seria esse conjunto, né? O passeio seria só a área dos pedestres, a área de transição de pedestres. Então, o mínimo hoje, pela lei, é recomendado 1,20. Então, por isso foi acrescentado 1,20 para essa parte de passagem. Aí, o restante seria para equipamentos públicos. Aí, você pode colocar lixeira, poste ou questão da arborização. Aí, por isso, de deixar a parte de passeio mínimo em 20, e não maior. Seguindo a recomendação federal. Sim. Não, é que a nossa ideia é a calçada inteira, isso aqui, para mim, a calçada inteira tinha que ter 2,40. Para todo mundo. Quem fizer daqui para diante é 2,40. Não, sim, a calçada, o mínimo 2,40. Aí, o passeio, que é a parte de transição de pedestres, que a gente
divide, faz essa divisão da calçada, aí sim seguir o mínimo do IN20, que é a Entendi. recomendação hoje É que da cartilha de mobilidade. é que a gente fez lá no Vale das Hortênsias, o que ficou bacana é 80 centímetros para jardinamento, árvore, poste, que é a largura do poste mesmo, 80 centímetros e o resto calçada. A gente falou 80 porque é 2 portas. De ombro a ombro de homem é 70 centímetros. Entendeu? Foi só nesse intuito Sim. que a gente quis colocar o 1,60. Mas tá bom também. né? Mas sempre pensando que esse daqui são dimensões mínimas e dependendo dos casos, como, por exemplo, do loteamento que tem uma proposta diferente, eu acho que tudo é estudado. Mas o importante é manter essas dimensões mínimas. Mas mesmo assim, vocês sugeriram 1,60 de calçada, não de passeio. De passeio de mesmo? passeio, de passeio. Esse é o mínimo, né? O É, 20 isso o mínimo. também é pensada, e a questão, às vezes, de você reduzir muito essa outra parte de equipamentos urbanos, é porque tem a questão dos pontos de ônibus também. Então, você acabar reduzindo fica prejudicial para esse tipo de instalação. E outra sugestão, que é a última, se possível, conseguir padronizar a execução da calçada em Itajubá. Lá, colocar principalmente o paver, né, o piso intertaravado. Na demonstração a gente tem um exemplo, né, que a gente está executando lá no Vale das Hortênsias. Se todos os loteamentos seguissem pelo menos um critério mínimo assim, a cidade ia ficar muito mais bonita, né, a urbanização. A ideia é que hoje a calçada é feita. Hoje nós temos a norma de desempenho, né? Mas, por exemplo, o vizinho meu lá, ele colocou revestimento cerâmico no chão. Choveu, acabou. Eu já vi mais de 20 pessoas caindo lá, entendeu? E o revestimento que a prefeitura fez ficou maravilhoso, que é o paver, né? O bloco intertravado. Foi feito aqui na Teodomiro Santiago. Né? Foi feito na Teodomiro Santiago aqui. A ideia era que se padronizasse em Itajubá, todo mundo que fosse fazer calçada, você faz a calçada desde que seja de bloco intertravado. Entendeu? Nós fizemos isso no nosso loteamento. Todo mundo que compra, eu não faço a calçada para o cara, mas eu pego um documento assinando que ele vai ter que fazer com piso intertravado. O nosso loteamento a gente já garantiu. Entendeu? Seria muito importante que a cidade inteira tivesse isso. Tá. Existe alguma questão nesse sentido? Na lei não, né? O artigo que fala sobre a calçada, ele só vai definir que ela seja desempenada com a inclinação de 3% do sentido do lote, questão do meio-fio, e que use material antiderrapante. Ele não define um padrão a ser executado pela calçada. Isso seria até melhor um outro projeto de lei tratando de calçada e até para colocar esse tipo de padrão. A sugestão fica com a proposta de... Ele só uma lei define a específica. largura mínima da calçada. Hoje, com os novos loteamentos, tem a proposição de 2,40, que seria a largura mínima, mas a da lei vigente, ela só define que seja antiderrapante. E a questão do paver, ele não sai de linha, né? Você pode fazer hoje, daqui a não sai de moda também. Daqui a 50 anos, você vai encontrar ele no mercado para comprar, né? É muito fácil. Tá. Fica como sugestão, então. Mais alguma coisa? Só isso. Conseguimos. Não, não é de velocidade não, é de missão cumprida. A de vocês. Agora, eu e o Renato vamos sofrer aqui, para a gente poder sentar, compilar isso tudo. Viviane, você falou que já trouxe alterações da reunião passada hoje? Então, quer juntar as duas para entregar junto para mim? Entreguei num arquivo digital. Ah, já está? Já está ali, aqui está revisada, mas como tem essas alterações também da de hoje, se quiser eu faço toda essa compilação e Isso. mando uma final. Aí você pode mandar para o meu e-mail. Ok. Aí a gente junta, reúne, e com todas as anotações que nós fizemos, aí nós vamos entrar aí. Um pede prazo maior para a prefeitura, um prazo menor para ele, nós vamos sentar e tentar chegar num consenso aí dessas propostas todas. Tá bem? Então, esse é o trâmite que vai acontecer. Diante das sugestões apresentadas, a comissão senta, avalia o que acha mais prudente, viável, transforma isso em emenda, leva para o jurídico e leva para o plenário. As questões mais polêmicas que eu comentei aqui, aí vai ter que ser cada vereador, se julgar necessário, entra com a sua emenda propondo aquela questão e vai ser discutido no plenário. Tá bem? Obrigado ao pessoal da prefeitura pela vinda aí, obrigado ao pessoal da CDL também.
E havendo mais necessidade de discutir, nós vamos chamá-los. Acho que estamos garantindo um plano diretor bem discutido, pelo menos. Tá bem? Estamos correndo aqui internamente na casa para que seja colocado em votação o quanto antes. Por isso, na reunião dessa segunda-feira já foram votadas, acho que mais de 20 emendas, para poder o plano diretor já entrar. Que vota primeiro as emendas, depois o plano diretor. Terminando o plano diretor, aí vai entrar essas. As emendas dessa e essas leis. Mas aprovando o plano diretor, que é o mais importante esse ano, aí já desenrola todos os demais. Comentar, num dos artigos que vocês falaram, eles têm que ser aprovados juntos, né? Não, eles estão caminhando juntos, simultaneamente. Inclusive, essa última que a gente discutiu é que vai revogar o plano diretor que está em vigor. Entendi. Né? Mas, assim, não é que eles vão ser votados no mesmo dia, mas eles tramitam, né, em paralelo. Vai acabar chegando tudo junto para o prefeito sancionar. Entendi. Entendeu? Tá ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado, Renatinho. Beleza? Bom, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa reunião. Uma boa tarde a todos.